seja muito bem-vindo ao programa Terceira Revelação, um programa da Associação Espírita Caridade, um membro da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, sob o registro 455. Você está mais do que convidado a estar conosco nesses minutos de fé, de esclarecimento e consolo através deste programa. Eu sou a Valda Guiar e hoje estaremos aqui em equipe Caridade, ao lado dos nossos manos Cássio Leonardo Flor e Johnny Robson. Bem-vindos, meninos, bom dia. Bom dia a todos, bom dia Johnny, bom dia Valda, bom dia aos nossos telespectadores. Obrigado por mais essa oportunidade de trabalho em prol da nossa doutrina espírita. Um bom dia a todos, eu sou o Johnny Robson e vamos lembrar os nossos amigos telespectadores que podem participar do nosso programa. E como nós podemos participar do programa? Acessando a fanpage da Associação Espírita Caridade, o Facebook, para poder comentar, dar aquela curtida, alguma dúvida que tem referente ao tema a qual vamos trabalhar no dia de hoje, pode acessar o Facebook da Associação Espírita Caridade. Alguns devem estar se perguntando, e o WhatsApp? O WhatsApp hoje não está funcionando. Por isso nós estamos aqui frisando bastante, vamos frisar durante o programa, sobre a nossa fanpage. Acesse a fanpage da Associação Espírita Caridade e participe conosco, curtindo, comentando referente ao tema a qual vamos abordar. Falando no tema, hoje nós vamos abordar com a equipe Caridade, juntamente com o nosso irmão Cássio e a Valda, sobre o tema conflitos. E Cássio, podemos falar sobre conflitos, e quando se fala em conflito, muitos já pensam, guerra, né? Mas quando se fala em guerra, mas de onde que parte a guerra, né? O Cássio com certeza tem um trabalho aqui para fazer para nós, mas Cássio, o que tu poderia falar sobre conflito para nós? Como é que nós poderíamos iniciar falando sobre conflito? Bom, iniciaremos então pelo ponto aqui do livro Pão Nosso, capítulo 136. É uma fala de Paulo de Tarso, uma carta que ele endereça aos romanos, a gente vai encontrar lá no capítulo 7, versículo 21. Paulo de Tarso então fala assim: acho então esta lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Logo em seguida a gente vê um comentário de Emmanuel falando sobre essa questão, e Emmanuel nos diz dessa forma: os discípulos sinceros do Evangelho, à maneira de Paulo de Tarso, encontram um grande conflito na própria natureza. Ou seja, todos nós que nos disponibilizamos ou queremos trabalhar em alguma causa no bem, nós encontramos dentro de nós esse grande conflito. Tudo aquilo que um homem velho traz, do espírito imortal, ele vai encontrando os seus conflitos internos, conflitos que ele traz de outras vidas, conflitos existenciais que são do nosso cotidiano, do nosso próprio dia a dia. Esses conflitos, por vezes, nas nossas pequenas ações, eles saem para fora de algumas maneiras que talvez a gente não goste, equivocados, coléricos, raivosos, ainda fomentando ainda mais a disputa, o ódio e gerando mais conflitos dentro do nosso contexto e dentro de nós mesmos. Quando nós falamos sobre isso que tu trouxeste do homem atual, né, nós percebemos, de uma maneira geral, nesse planeta, na atualidade, um número muito grande de pessoas insatisfeitas consigo mesmas, que não veem um futuro, poderíamos falar que esse futuro que não se vê é um futuro espiritual. Como que nós podemos entender melhor isso de esses conflitos? Eu não creio, eu acho que nada pode dar certo, eu me debato com isso. Dia desse eu olhava uma fala de Chico Xavier, bem oportuna em relação a esses dias atuais. Nós vamos em busca da felicidade, mas é uma felicidade material, uma felicidade em que a gente busca a satisfação nos prazeres da carne. Nós vamos para hoje, atualmente, se nós adentrarmos, procurarmos o Google sobre o conceito do que é ser um ser humano bem-sucedido, ele já tem que ter o seu apartamento, o seu carro do ano, o seu salário já ganhando R$5.000, e por vezes, nessa busca, nós vamos perdendo a essência do ser. Nós vamos cada vez mais nos movimentando maquinalmente, nós vamos nos cristalizando em busca disso, e esquecemos dessas relações cotidianas com os nossos filhos, com os nossos familiares, e cada vez mais, nós ansiando pela essa busca, nós vamos cada vez mais perdendo, né, a essência, o propósito final, que é nós aqui melhorarmos, progredirmos.
Essa citação que tu trouxeste que está na carta que Paulo mandou aos Romanos, que ele diz que quando tenta fazer o bem, não sei se foi bem essas palavras, o mal está com ele. Essa tentativa de fazer o bem nós poderíamos trazer para a nossa rotina de trabalhadores do Evangelho, seguidores do Cristo, servidores do Cristo. Por vezes a gente começa numa atividade, vamos falar de casa espírita, mas isso acontece em todos os segmentos. Mas vamos falar de casa espírita porque é o nosso contexto. Nós começamos a nos envolver mais com os trabalhos na casa espírita, com estudo, uma atividade pública, e aparece uma série de impedimentos, às vezes dentro do lar, dificuldades, às vezes, sei lá, o cara vai todo dia na casa espírita, a esposa perguntando, não quer levar o travesseiro para a casa espírita também? O colchão. Gerando isso. Isso teria, relacionando com o que Paulo de Tarso diz, que quando vai fazer o bem, o mal está com ele, é que seriam as influências espirituais para que nós não consigamos praticar o bem? Valda, nessa mesma linha, o Emmanuel faz mais um comentário, prosseguindo a leitura. O Emmanuel nos diz assim: alguns atribuem as quedas à influenciação de espíritos maléficos e geralmente procuram o inimigo no plano exterior, quando deveriam sanar em si mesmos a causa indesejável da sintonia com o mal. É indubitável que ainda nos achamos em região muito distante daquelas em que possamos viver isentos de vibrações adversas. Todavia é necessário verificar a observação de Paulo em nós mesmos. Trazendo então aqui já mais para nós espíritas, dentro da Associação Espírita Caridade, mais precisamente, somos trabalhadores, às vezes nos candidatamos a uma tarefa, a um trabalho, e encontramos também essas questões externas das influências, como tu bem disse, dos nossos familiares, mas também tem aquelas questões internas em que a gente faz e também não faz questão de se livrar. Por exemplo, nós viemos aqui e começamos a observar as pessoas, observamos o trabalho e sempre temos um questionamento, sempre temos algum julgamento. Se o palestrante ele é baixo, nós dizemos porque ele é baixo, e se ele é gordo, porque ele é muito gordo, ou o cabelo, começamos a olhar as paredes. Então, são coisas que nos afastam, são conflitos que nós, quando nós nos propomos, a doutrina espírita, sermos trabalhadores, nós deveríamos deixar no portão. Entrarmos aqui com um coração aberto, começando a desmanchar essa crisálida, como Chico Xavier diz, que a materialidade vai criando dentro de nós, ao adentrar aqui, pouco a pouco, fazendo que as mensagens, as palestras, elas possam, pouco a pouco, indo desmanchando todos esses conceitos em que nós criamos ao longo de nossa existência. Cássio, dentro da doutrina espírita, e nós sabemos, nós que estudamos, que nós somos espíritos imortais. Nós já tivemos outras existências. Então, quando nós voltamos, nós reencarnamos, nós estamos trazendo uma bagagem muito grande de coisas que nós realizamos no passado, seja ela positiva ou negativa. E nós sabemos bem, que estudando dentro da casa espírita, que nós fomos muito maus no passado. Essa encarnação, por incrível que pareça, por mais que nós, mas eu não me acho uma pessoa boa, está sendo a melhor. E esse conflito que nós temos, a qual tu está trazendo para nós agora, tem a ver com o passado? Ou o passado não, o passado ficou para trás e não tem problema, vamos viver agora. Tem a ver esse conflito com o passado também, ou é algo que não tem nada a ver? Nós trazemos, ele brota através das nossas existências, através dos nossos inimigos, que a gente pode dizer desencarnados. Mas como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 16 do capítulo 28, eles nada mais fazem do que exaltar os defeitos que nós temos. Eles nos influenciam, eles detectam as nossas deficiências, mas eles não vão nos influenciar em algo que nós não estamos predispostos. Eles vão verificar as nossas disposições, as nossas predisposições e vão exaltar em nós aquilo que nós temos, geralmente, que sobressai bastante. E aí, a gente cai no orgulho sempre e no egoísmo. E falando em egoísmo, é algo também que nos prejudica bastante. Nós recebemos as oportunidades, Deus, às vezes, na maioria, coloca nós no contexto familiar, no contexto social que é para o nosso crescimento. E aí, quando a gente chega aqui, nós nos assemelhamos a crianças, disputamos pirulitos, disputamos lugares no playground,
queremos disputar com a nossa esposa, com os nossos companheiros, as mínimas coisas. E travamos isso, batalhas homéricas, e esquecemos, vamos perdendo as oportunidades que recebemos de crescimento. E muitas dessas oportunidades de crescimento foram questões que nós nos comprometemos antes dessa existência, né, Cássio? A gente faz não, eu caí no espiritismo de paraquedas. Dificilmente, né? Ninguém chega, em termos de reencarnação, em termos de oportunidade de trabalho, não se erra endereço. Isso é um chavão espírita. Quando a gente vai lendo as obras, em reencarnação não se erra endereço, né? Então, quando a gente vê que recebemos essas oportunidades, Joana de Ângeles assinala muito, ela fala muito sobre essa questão, em que ela diz assim: todos os indivíduos são seres humanos em processo de crescimento, em conserto, na sua trajetória carnal, porque ainda portadores de imperfeições de vários tipos, a aceitação de si mesmo, conforme se encontra, é recurso valioso. E aí, por vezes, nós nos decepcionamos, ou até mesmo a gente cai de um lugar em que a gente mesmo se coloca, né? E quando caímos, a gente vê que sumiu o nosso chão. Porque nós não encaramos a realidade de nós mesmos. Nós criamos uma máscara dentro da casa espírita, criamos uma máscara lá fora, e nós não sabemos mais quem nós somos. E nós criamos máscaras dentro da casa espírita. Aí muitos que estão nos ouvindo podem pensar, então são todos falsos. Perfeito. Mas é o nosso melhor momento, né? Não que nós devamos ser o que não somos. O ideal é que sejamos dentro da casa espírita tal qual somos na rua. Porque assim nós vamos pautando a nossa conduta diária em bons atos. Porque dentro da casa espírita é muito fácil. Meu irmão, tudo bom? E sorriso. Tal. E na rua aí tu me fura a fila, eu já te xingo e brigo. É muito comum. Na casa espírita é fácil porque nós não temos tanto impedimento, tantos imprevistos que nos tiram da rotina, né? Eu costumo dizer que é muito fácil ser espírita dentro da casa espírita. Muito. Mas ser espírita fora, com pessoas não espíritas, com pessoas que não pensam como nós, aí é que é o grande desafio, né? E o desafio maior que o ser humano encontra, aqui eu sempre ouvi isso, é nós vermos como somos. E o ideal, isso é um exercício em que nós devemos fazer diariamente, é nós nos olharmos no espelho e perguntarmos a nós mesmos: quem tu és? Quem eu sou, de fato, Cássio Leonardo Flor? Tendo por base, tendo elencado ou sabendo bem como eu sou, dali eu posso começar uma renovação. Sabendo pelos meus defeitos, quais são as minhas deficiências, detectando esses defeitos, eu já posso iniciar novamente um plantio. Porque Deus nos dá essa oportunidade diariamente de um plantio novo, para que possamos mais adiante colhermos os frutos daquilo que nós estamos plantando. No capítulo 81, mais uma vez, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, todos nós seremos chamados a prestar contas daquilo que nós fizemos aqui. E André Luiz nos diz, quando nós desencarnamos, abre-se para nós aquela tela mental em que nós vamos ver a nossa existência. Aquilo que nós nos comprometemos, aquilo que nós fizemos, o bem que praticamos, ou o bem que deixamos de fazer, e é ali que nós vamos nos defrontar conosco mesmos, aquilo que nós deixamos. Por vezes alguns, né, se fecham e passam milênios na espiritualidade, perdendo uma oportunidade de um reencarne, perdendo uma oportunidade de se ver, de conhecer e de recomeçar novamente este plantio. E acredito que seja por aí que começa o grande conflito. Não fazendo propaganda do livro, O Grande Conflito, né? Mas acho que é aí que começa o grande conflito. Porque quando nós paramos para nos observar e vemos que nós temos, por vezes, muito mais defeitos do que qualidades reais, reais que eu falo inteiras e verdadeiras, porque por vezes nós conseguimos usar um pouquinho das nossas qualidades, uma dose aqui, uma dose ali, mas nós não temos elas plenamente desenvolvidas, né? Como a bondade, a generosidade, enfim, qualquer qualidade que seja. E isso a gente ouve muito aqui também, né?
do nosso presidente, nós temos ataques de bondade. Nós temos momentos de bondade, nós temos momentos em que nós estamos mais caridosos, nós temos momentos em que nós estamos um pouco mais raivosos, mas o ideal nisso tudo é o equilíbrio. Dia desses eu li uma frase num livro do Divaldo. E o Divaldo dizia que ele falava que ele estava lá na mansão do caminho e tinha acontecido alguma coisa com ele lá, com uma trabalhadora de lá, e ele acabou por se irritar. E essa trabalhadora tentou 1 ou 2 vezes procurar ele para conversar e ele fugia, porque ele se irritou muito. E na terceira oportunidade, essa trabalhadora questionou, ele sendo espírita, questionou se ele não era espírita, por que ele não perdoava ela? E ele disse assim: eu sou espírita, mas eu não sou todo. Por agora, eu não posso, te perdoo o teu erro, mas ainda contigo eu não consigo. Então ele diz que é lícito vivenciarmos todos esses sentimentos, mas não devemos manter. Não devemos manter a raiva, não devemos manter o ódio, não devemos manter tudo isso que nós trazemos dentro de nós nas nossas relações. Porque é o manter isso que faz com que a gente cultive o sentimento, né? Tanto que esse é o segredo para cultivar boas virtudes, é tentar manter o máximo possível aquelas virtudes, o amor, a afeição, o respeito, tentar manter, né? E se nós estamos na doutrina espírita, a gente quer ter um contato maior com a espiritualidade benfeitora, não é colérico que nós iremos ter um contato. Não é raivosos que nós iremos ter um contato maior com os benfeitores. É necessário que todas as oportunidades que nós tivermos aqui de trabalho, nós tentarmos realmente trabalharmos nós. Conversávamos com a nossa mãe da casa, a nossa eterna, também poderemos dizer, a nossa matriarca Zenilda, conversava com ela sobre essas questões de pessoas difíceis, de como nós somos difíceis. E ela dizia para mim assim, muito sincero, muito honesto, que ela tinha predileção pelas pessoas difíceis. Porque as pessoas difíceis, elas são como elas são. Porque elas não criam uma máscara social, como tu disseste, não que nós adotamos uma máscara para adentrarmos aqui. Mas quando nós somos difíceis, nós já sabemos como nós somos. Nós temos então que trabalharmos por aí, consertarmos, por crescermos. A doutrina espírita, desde o primeiro momento, quando a gente chega aqui, ela nos oportuniza oportunidades de crescimento. Ela é uma doutrina progressista. Se nós olharmos da primeira pergunta até a pergunta 1019, todas elas nos chamam a uma evolução. Cássio, essas oportunidades de crescimento que a Casa Espírita nos proporciona, elas podem nos auxiliar a lidar com os próprios conflitos? A gente responde isso depois do intervalo. Lembrando aos nossos telespectadores que podem participar do programa Terceira Revelação, deixando seu comentário abaixo do vídeo na fanpage da Associação Espírita Caridade. Nós já voltamos. Eletricanoas, comércio de material elétrico, comercial e industrial. Fios, cabos, lâmpadas, disjuntores, contactores e relés. Eletricanoas, na Avenida Boqueirão 740, bairro Igara. Fone 3031 3130.
Estamos de volta com o programa Terceira Revelação, um programa da Associação Espírita Caridade, e estamos agradecendo aos nossos amigos telespectadores que estão acompanhando o nosso programa ao vivo e acompanhando pelo Facebook. Como havíamos falado no primeiro bloco, o nosso WhatsApp não está funcionando hoje, e volta, tem alguém curtindo ou comentando com nós aí, dando aquela curtida no nosso programa aí? Tem alguém? Não estamos sós. Valéria Geniski, o Mário Marcelli, Maria Odete Matos Macedo, o José Bueno está nos mandando um bom dia, acabou de entrar aqui. Adriana Brunner, Rogério Fagundes, pessoal que está nos acompanhando ali na live. O nosso agradecimento também ao pessoal que está compartilhando esse vídeo, para que coisas boas invadam a nossa rede no nosso dia a dia. E o vídeo vai ficar disponível, então sempre que alguém quiser buscar alguma coisa, aquilo pode aparecer no feed e todos podem desfrutar de um assunto edificante, não que sejamos os portadores disso. É o Espiritismo espalhando coisas boas. Johnny. Bom, dando um abração para todos que estão nos acompanhando e continuando o nosso programa que está falando sobre conflitos com o nosso mano Cássio, a nossa mana Valda. Cássio, na casa espírita, por vezes, como já vimos falado no primeiro bloco, por vezes nós temos muitas dificuldades, porque por vezes nós pensamos o seguinte: o espírita não tem defeito. Sim, tem seus defeitos. E por vezes a gente começa, eu errei aqui, e por vezes alguns, ou até vezes maioria ou minoria, acaba desistindo do trabalho dentro da casa espírita porque, não vou porque eu não consigo. Porque muitos ouvem falar em reforma íntima, que é reforma interior. Eu não consigo buscar essa reforma íntima. Acaba se preocupando com a reforma íntima e acaba indo embora da casa espírita. Essa oportunidade que nós estamos recebendo na casa espírita, elas são válidas para nós? Meu irmão, eu fico muito feliz e quando eu observo a grandiosidade da doutrina espírita e como Jesus acaba atuando em cada um de nós. Quando nós chegamos aqui, geralmente, com esses conflitos, com as nossas ambições, a gente quer a posição do presidente da casa. A gente quer ocupar os grandes cargos. Aí quando recebemos uma oportunidade maravilhosa de ficarmos lá na porta, dando bom dia, recepcionando as pessoas que chegam com um sorriso na cara, a gente não quer. Mas eu não sou, o que eu sou para ficar na porta. Às vezes eu sou tão mal-humorado que eu recebo uma oportunidade de começar a exercitar o sorriso, eu não aproveito. Aí ocorre aquilo que tu mesmo disse, de eu ir embora. Porque a oportunidade que eu recebo de começar a exercitar o meu eu, a caridade, eu não aceito porque eu quero a posição do presidente, eu quero a posição do palestrante. Eu não quero ficar na porta. E a gente vai perdendo oportunidades maravilhosas, como nós dissemos esses dias num grupo de estudo, mesmo com todas as nossas dificuldades, mesmo com todos os nossos defeitos em que nós temos, nós somos os instrumentos da espiritualidade benfeitora por intermédio daqueles que chegam. Nós, pensando nesse trabalho na casa espírita e na convivência, todos nós temos os nossos conflitos íntimos, as nossas dificuldades. E aí, lembrando daquilo que nós falamos, que nós usamos máscaras na casa espírita, muitas vezes sim. E aí alguns já podem se perguntar, né? Mas para que usar máscara na casa espírita? O ideal é que não se utilize, que se seja transparente. Mas alguns começam por esse caminho e é um exercício. É um exercício. Se eu consigo fingir, não é o cenário ideal, mas nós não estamos dizendo que seja de todo errado. Porque se a minha tendência natural é chegar, vocês me dão um bom dia, eu falo, o que tem de bom? Ou eu virar a cara, eu pelo menos dentro da casa espírita falo, bom dia, aquele sorriso amarelo, falso, fingido, né? Bom dia. Mas eu estou exercitando, é o exercício diário. Eu posso não ser bom. Eu posso não ter essa afabilidade com as pessoas, mas eu exercito. E é o ambiente propício para isso que, normalmente, as pessoas não estão a nos julgar dentro de uma casa espírita, embora sejamos julgadores natos, né? Exato. Aquilo que tu falaste, assim, o palestrante ali, eu estou cuidando se ele é alto, se ele é magro, se ele é isso, se ele é aquilo.
ou se ele vai errar, vai errar, vai errar, vai errar. Ó, Fica errou. naquela expectativa ruim, vibrando contra um trabalho. do companheiro que está fazendo um trabalho. E não é raro isso acontecer. Nós observamos, por vezes, a gente sente essa vibração. O palestrante que vai numa casa espírita, ele tenta transmitir com o máximo de amor, com o empenho dele, dentro das limitações dele, de estudo, de entendimento, que todos nós temos, tenta transmitir algo que toque alguém, que em qualquer lugar, principalmente aqui que tem a terça-feira, tem a live, né, a palestra é transmitida ao vivo, a nossa casa é um ovo, como nós costumamos dizer, cabem 40 pessoas no salão, mas às vezes tem 200 pessoas assistindo. Se uma dessas se sentir tocada, que não pôde vir aqui, que bênção, né, que maravilha. Retornando um pouco naquele ponto que o irmão falou, das oportunidades que recebemos dentro da Casa Espírita, realizava um trabalho sobre o Dia dos Finados. E lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 456, se não me falha a memória, Kardec questiona sobre o Dia dos Mortos. Mas eu já vou explicar o porquê. Eu vou retomar esse ponto, mas eu explico o final depois. Kardec questiona em relação ao Dia dos Mortos, o que significava para eles. E o Espírito responde a Kardec dessa forma. É um dia de comunhão entre o céu e a terra. É necessário que todos aqui enderecem as suas preces aos que nos precederam, os nossos familiares que já desencarnaram. Mas, ele faz a ressalva, mas também é importante que se preocupe com vós. Então, quando adentramos aqui, recebemos essas oportunidades, nós deixamos de lado essa preocupação conosco. Nós vemos, como disse a Mana, julgando, colocando pontos, vírgulas, aonde não deve estar. E aí, quando nós estamos ali, esquecemos que nós estamos todos pela égide dos Espíritos. Estão nos trabalhando desde o momento que a gente chega, estamos sentados aqui no salão, estamos sendo trabalhados pelos nossos benfeitores espirituais, pelos benfeitores da casa. O importante, quando a gente sempre aqui direciona, quando nós vamos encaminharmos as nossas preces, as nossas irradiações, é que nós nos coloquemos à disposição da espiritualidade benfeitora para que ela consiga atuar em nós. Indo pouco a pouco, por benesse, por fluidos que adentram em o nosso ser, tentar modificar esse ser velho que se encontra dentro de nós. Esse espírito imortal, como diz o nosso Mano Duros, treinado no erro. Treinamos muitas e muitas vezes nos erros. E aí queremos, talvez, numa encarnação, nos despojarmos de todos esses defeitos. E aí, por vezes que nós falhamos, e aí nós nos decepcionamos conosco mesmo. Por isso que é necessário nós nos conhecermos os nossos defeitos, conhecermos as nossas atitudes, para que pouco a pouco a gente trabalhe, como os Espíritos nos direcionaram, na 456, a gente tem que fazer prece aos nossos entes queridos que já desencarnaram, mas é necessário que nós possamos verificar o que aqui nós estamos fazendo, como nós estamos posicionando, como nós estamos procedendo ante todas essas oportunidades, não só na Casa Espírita, Johnny ou Valda, mas na nossa família. Como que eu, pai, estou lidando com os meus filhos? Como eu, Cássio, esposo da Gabriela, como eu estou lidando com ela? Às vezes, chego em casa, eu sendo o ponto pacífico, sendo o ponto que deveria levar à tranquilidade, eu levo a minha irritação, eu levo a minha explosão. Aí eu quero que no momento em que eu me sente para realizar um trabalho, eu quero que eles fiquem tranquilos. Mas se no momento de paz em que eles mais precisavam, eu levei a discórdia, eu levei o caos, eu levei a briga. Então eu acabo exigindo das pessoas aquilo que eu não tenho para dar. Então, desta forma, podemos também entender que os outros não são os causadores dos nossos conflitos, senão nós mesmos, né, Cássio? Exatamente. E dentro dessa mesma linha, no livro Vereda Familiar, pelo médium Raul Teixeira, o espírito é Teresa de Brito, ela nos diz assim: aprenda a dialogar para solucionar seus problemas, conversando equilibradamente para o bem geral. Faça o possível para não cobrar afeição
dos amores ou reclamar consideração que talvez você ainda não tenha feito, nem esteja fazendo nada por merecer. Se nos permite, nós estamos falando sobre conflitos, de maneira geral, conflitos pessoais, íntimos, existenciais, como nos traz o Espírito Joana de Ângeles. E agora a Teresa de Brito traz uma coisa maravilhosa: não cobrar a afeição daqueles a quem nós dissemos que amamos. Muitas vezes, vamos levar para os relacionamentos. Tem esposas, maridos frustrados porque se doam, fazem o possível e o impossível pelo outro e não recebem aquilo que esperariam receber, o que acham que merecem, e por isso tiram a conclusão de que não são amados. Ou, se realmente não são, se desesperam, enfim. Acaba entrando numa depressão também. Também. Tu sabe, Valda, eu já sou casado há 9 anos. E por vezes, mesmo estando na doutrina espírita, acho que eu estou desde 2000, 18 anos dentro dessa casa maravilhosa que me oportuniza diariamente trabalho para que eu consiga sanar os meus débitos e aí evoluir. Mas mesmo estando aqui dentro, por vezes eu fecho meus olhos às questões mais essenciais dentro do meu próprio lar. Reencarnamos todos, como já dizemos, alguns contextos familiares são verdadeiras arenas. Porque inimigos, reencarnando com próprios inimigos, conforme o Evangelho nos diz, reencarnamos dentro de um lar por simpatia. E essas simpatias, nem todas por vezes, elas estão direcionadas ao bem. Vemos famílias, todas elas voltadas ao mal. Mas não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando aqui para nós nos reajustarmos, para nós nos reeducarmos. E aí, o meu egoísmo, o meu egocentrismo, por vezes fecho meus olhos. E eu acabo me tornando, talvez, o pai dessa família, mais um filho para a mãe cuidar. Disputando com o meu filho a atenção, sendo que eu deveria ser o apaziguador, eu deveria ser o norte da minha família. Porque eu esqueço, através do véu do esquecimento, que eu tenho que reeducar, que eu tenho que me reeducar, que eu tenho que evangelizar os meus filhos e me evangelizando. Assim, a caridade faz um trabalho, todos aos sábados, voltados à família, em que aqui nós temos o estudo dos pais, para os pais e para as crianças. Então, quando nós estamos trabalhando Deus, no grupo de pais, as crianças estão também trabalhando Deus, a cada um o seu modo, a cada um o seu ciclo, para que todos possam falar a mesma língua. Então vemos a oportunidade que a doutrina espírita tem de reeducação do ser. Necessário se faz, por isso que todos os espíritos, Joana de Ângeles, Emmanuel, Teresa de Brito, todos eles nos chamam a atenção para que o ser desperte, para que o ser abra os seus olhos para a sua renovação íntima, para que ele possa se posicionar dentro do seu contexto familiar e não ser ele o elemento de discórdia, não ser ele mais um elemento que exalta, mais uma encarnação, sendo exaltado o seu egoísmo, o seu egocentrismo, criando ali diversos tipos de batalhas e conflitos. Talvez aquele ser que foi confiado por Deus a nós, o nosso filho, criando mais conflitos internos através da nossa violência verbal. Através daquela educação rígida, severa, que é através da chibata, através da cinta, e sendo que Jesus mesmo nos aponta que é através do amor. Ele sempre nos concitou ao amor. Amar o próximo como a si mesmo, amar os nossos inimigos. Ele nos fala no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo que o grau máximo de perfeição que nós poderíamos alcançar é o amor aos nossos inimigos. E de que forma nós podemos amar os nossos inimigos? É através dos nossos filhos. Porque por vezes ali está o algoz. Está ali o espírito em que eu desviei numa existência anterior. E por vezes nós nos olhamos nos olhos e ainda não nos aceitamos. E aí nós vemos essas antipatias entre filhos e pais. Aí é o que nós ligamos os nossos noticiários e vemos pais que matam os filhos, filhos que jogam
Pais que atiram os filhos das janelas, porque olham nos olhos ainda e não conseguem estreitar os laços, porque neles não se desenvolveu o amor, porque neles ainda está brotando o egoísmo mais do que o amor. E Cássio, agora tu disseste uma situação que traz muito a nossa realidade, que é o que tu trouxeste de exemplo do pai matando o filho, do filho matando o pai, esse conflito dentro do lar. E se nós ligarmos a televisão, Facebook, qualquer meio de rede social, vai ter. E o que é muito comum, e não era para ser, mas é muito comum nos dias de hoje, é o feminicídio. Companheiro matando a companheira. Se tornou muito comum isso nos dias de hoje. Tem pessoas que não gostam nem de ligar a televisão. Olha, eu não prefiro olhar isso aí. Mas para nós que somos espíritas, quando nós observamos essa situação, tem a ver com conflito. De uma situação que às vezes o filho acompanhou toda a situação do pai cometendo crime com a mãe ou da mãe cometendo. Por que o fulaninho passou por isso? Vem a ver com essa questão que tu trouxeste para nós, né? De no passado ter feito algo. E esse exemplo a qual nós estamos trazendo, e o Cássio trouxe muito bem, do pai com a mãe, isso é em geral, esse conflito, Cássio, a pergunta que nós vamos realizar para ti, esse conflito que existe dentro do nosso lar, a gente inclui nós porque é um geral, né? Vivemos um mundo ainda de imperfeição, né? De provas e expiações, nós somos simples ignorantes, nós estamos em busca, né, de um progresso e estamos indo bem devagar, mas nós estamos indo. Mas a pergunta é, Cássio, será que não falta uma base, uma religião para esses irmãos que têm esse conflito? Porque nós somos espíritas, já temos por vezes alguns conflitos, mas será que não falta uma base, uma religião para esses irmãos? Cássio, vamos responder isso após o intervalo. Muito bom, Vã, muito bom. O pessoal brinca aqui que eu deixo a pergunta para depois para deixar o pessoal ansioso. É audiência. É um exercício de paciência. Mas vamos ver que base é essa após o intervalo. Lembrando que você pode participar do programa Terceira Revelação, deixando o seu comentário abaixo do vídeo na fanpage da Associação Espírita Caridade. Nós já voltamos. Eletricanoas, comércio de material elétrico, comercial e industrial. Fios, cabos, lâmpadas, disjuntores, contactores e relés. Eletricanoas, na Avenida Boqueirão 740, bairro Igara. Fone 3031 3130. Programa Terceira Revelação, um programa da Associação Espírita Caridade. Gostaríamos de agradecer aos nossos amigos telespectadores e relembrando que o WhatsApp hoje não está funcionando. Então, aqueles que quiserem, pode ser no Facebook, acessando a fanpage da Associação Espírita Caridade, curtindo, comentando e perguntando alguma coisa referente ao nosso tema. Valda, tem alguém curtindo, comentando? Tem alguém ligado com nós aí? Temos sim aqui a Zenilda da Silva.
que é a fundadora não, ela é fundadora da Associação Espírita Caridade, que a gente fala a fundadora, parece estar fundando. Não, Zenilda está nos assistindo aqui, o Cássio comentou sobre ela, né, que é maravilhosa. Nós amamos. Ela disse assim: sim, está muito bom o programa, o assunto nos faz meditar sobre nossas falhas com o próximo. Parabéns, muito obrigada, Zê, pelo carinho, por estar aqui nos acompanhando. A Jennifer Oliveira mandou uma carinha ali que amou e que está gostando do programa. Muito obrigada, Jennifer. A Ângela Cristina Cris. Ah, é a Cris. A nora da Dona Zê. Diz que está muito bom e que a Zê está adorando. Muito obrigada a todos que estão participando, compartilhando esse vídeo, espalhando coisas boas. Johnny. Bom, como nós havíamos falado no bloco anterior, e estamos falando sobre o tema conflitos, nós estávamos perguntando para o nosso mano Cássio, referente a essas questões que acontecem no nosso dia a dia, acontece, como nós falamos anteriormente, de situações que ocorrem nas redes sociais, na televisão, de pai matando mãe, de filho matando pai, entre outras situações. E nós havíamos perguntado ao nosso mano Cássio se isso não seria uma falta de uma base religiosa dentro do lar, porque por vezes nós somos espíritas e encontramos dificuldades no nosso dia a dia. E a pergunta a qual estamos realizando ao nosso mano Cássio: Cássio, não falta uma base para esses irmãos, uma religião, para poder se esclarecer um pouco mais? Total, irmão. Falta sim uma religiosidade, uma espiritualidade. E aqui eu trago um fato que eu estive muito próximo, muito presente. Uma relação entre mãe e filha. Era uma relação desde cedo conturbada, uma relação em que elas mantinham uma distância, ambos não se perdoavam, ambas não se aceitavam. Já estão há algum tempo, adentraram um círculo, digamos, religioso, em que tinha-se sempre como norte Jesus. Pouco a pouco, indo a cada encontro, a cada palestra, a cada trabalho, elas foram indo, e a conscientização, um dia ela se fez presente no ser. Aquele que recém reencarnou, ele não consegue exteriorizar da onde vem essa antipatia. Ele não consegue dizer, não sabe por quê, ele apenas não aceita. Por isso, a evangelização dos pais. Por isso, uma conscientização daquele que está no norte familiar. Para que todos aqueles que estão ali, sob a sua tutela, todos são espíritos reencarnantes em reeducação. Esta família, indo pouco a pouco na evangelização, no encontro de paz, se conscientizando que é pela porta do amor que se dissipa todas as dúvidas, todas as animosidades, é que se faz um reajuste. Hoje, são mãe e filha muito amigas. Elas conseguiram, através de uma religiosidade, essa reaproximação em que, em algum momento, ocorreu essa separação. Então, é através da reencarnação. Quando a gente fala nos atributos de Deus, e a gente vai lá soberanamente justo e bom, não tem qualidade onde se expresse maior a sua justiça e bondade de Deus para conosco, como a reencarnação. E agora tu trouxesse essa questão, Cássio, me faz lembrar de uma situação de uma amiga a qual estava esperando um filho e ela questionava muito. Ela não era espírita, mas ela perguntava: Johnny, eu não sei, como vocês falam lá no espiritismo, eu não sei se esse ser está vindo para me auxiliar, ou se está vindo, não sei o que eu fiz num passado, porque quando se nasce, está ali o ser, mas vai saber o que não foi realizado com ele, o que ele não realizou com nós. E por vezes tem situações que ocorrem que as pessoas, o fulaninho é tão quietinho, ou o fulaninho é um capetinho, só fica incomodando. E por vezes, quando não se tem um conhecimento ou uma base, as pessoas ficam questionando: por que o fulano é assim? Por que o fulano é dessa maneira?
Eu precisava disso, meu Deus, né? Por que eu tenho que passar por essa situação aí? Então, são situações que ocorrem que, por vezes, nós que não temos um meio religioso, ou a doutrina espírita, que é, né, o que nos esclarece, que nos leva o consolo, por vezes a gente acaba não compreendendo algumas situações. E essas situações desse ser que está nascendo, pode ser um conflito? Com certeza. E algumas questões também, quando a gente ouve falar de doutrina espírita, nós geralmente remetemos todas as nossas faltas a um passado. Ó, está lá, eu não sei explicar, mas ela está em algum momento, isso está no passado. Oi, a gente está no presente. O que fazer? O que fazermos nós para dissiparmos, então, nós tirarmos, solucionarmos, quitarmos essa conta? O que nós devemos fazer? Nos conscientizarmos, abrirmos os nossos olhos. Muitos dos conflitos, como o Mano falou, às vezes, desde o ventre, a mãe não aceita o seu filho. Ele reencarna, ele nasce, e eu continuo ainda não por resolver essas situações. Eu continuo, esse guri é difícil, esse guri não dá, ninguém consegue, ninguém pode com este menino. Esse menino, coitado, esse menino aí, ele acaba se tornando um renegado. Ele acaba se tornando, como a gente fala, a ovelhinha negra da família. E eu não consigo, mais uma encarnação, que eu não consigo estreitar esses laços. Eu vou cada vez mais perpetuando e perdendo a oportunidade do reajuste, de exercitar, até mesmo dentro de mim, este amor. E por vezes, né, aquelas mães que não podem ter filhos recebem uma oportunidade daquele companheiro que traz o seu filho já pronto, né, que já vem aquela criança com 3 anos, nada mais é o filho que retorna ao seio da mãe. Lá com 3 anos, quando eu abandonei, com 4. E eu digo isso porque quando eu me juntei, ou casei com a minha companheira, a Gabi, beijo. Tem que marcar um casamento. Tem que marcar o casamento, exato. Ela trouxe a Fernandinha com 4 anos. A Fernandinha já veio com todos a sua bagagem espiritual, com as suas faltas, os seus débitos, com as suas tendências instintivas. Nós passamos algum tempo, travando uma disputa, eu e ela. Mesmo com 30 anos, quando ela retornou ao meu seio familiar, nós disputávamos a posição na mesa. Nós disputávamos o amor da nossa companheira. Por vezes, a gente não se aceitava. Muitos e muitas palestras, encontros, tratamentos espirituais na casa foi feito para que nós pudéssemos tirar todos esses companheiros que estávamos nos influenciando, os espíritos, para que pudéssemos nós, conosco mesmos, lidarmos com essa situação. Mas foi muita aceitação de ambas as partes. Ela ainda se mantém um pouco, né, distante, mas eu faço diariamente, com os meus esforços e mesmo com as minhas dificuldades, eu crio maneiras para que cada vez mais a gente possa diminuirmos as nossas diferenças. Dando um carinho, dando um abraço. Por vezes ela, ô pai, que isso? Vem cá com o pai. Esses dias até posso contar um fato. Eu levei ela no dentista e nós estávamos caminhando pelo calçadão ali de Canoas. Eu dava a mão pro pai, ela já estava uma baita de uma menina, com 13 anos. Para pai, para com isso, dá a mão aqui pro pai. Carinho com o pai. Eu sei que ela, quando ela tinha 4 anos, 5 anos, ela vinha, ela pegava na minha mão. Que pena que o nosso egoísmo nos impede, nos afasta de nós curtirmos esses momentos. Que nós estamos ainda muito envoltos com nossos conflitos, com as nossas disputas, e esses momentos tão especiais a gente acaba por perder. E aí a gente remete tudo ao passado. Não, é atual, é os nossos conflitos atuais que poderão, num futuro, gerar mais conflitos. E a gente perde essas oportunidades de um carinho, de um afeto, de um amor, para que a gente possa, na cabeça daquele ser, também solucionando os seus conflitos internos, que todo ser tem. Cássio, trouxeste exemplos maravilhosos no nosso programa, muitas coisas assim, que com certeza o programa Terceira Revelação, que é um programa que milhares de pessoas assistem, e com certeza o programa está
auxiliando muitas pessoas agora, com os exemplos que tu trouxe, nessa questão toda doutrinária que tu está trazendo para nós, mas fica uma questão que com certeza muitos devem estar se perguntando. Existe o conflito religioso. Se existe o conflito religioso, será que eu devo ser uma pessoa fanática no espiritismo? Porque existem pessoas que são fanáticas. Não, eu sou fanático. Tem essa questão, né, que nós estamos falando aí, do conflito religioso. Tá, se eu sou religioso, eu devo ser uma pessoa fanática? Porque isso também implica ao conflito dentro da casa espírita ou qualquer outra religião. Mas eu devo ser fanático nessa questão religiosa? Dentro do espiritismo, eu devo ser fanático no espiritismo? Espiritismo não viola consciências. Ela não atravessa, ela não cria, ela não impõe a nós nada. Ela apenas pede que nós possamos nos melhorar. Todos os segmentos religiosos, todos levam ao mesmo caminho, a melhora do ser. Todas as religiões, as antigas até hoje, todas elas nos apontam o mesmo caminho, Deus como sendo único, como sendo a porta de todo, para que a gente possa melhorar. Então, todo fanatismo, ele nos cega. É ideal nós mantermos o equilíbrio, entendendo que todas as religiões ela tem que levar o ser à sua melhora. Por isso que o fanatismo, ele nos cega, ele nos isola. Não é a minha religião que é melhor que a sua. Todas elas, eu devo conversar. Devo entender como é que cada uma procede. Mas é na troca de ideias, e a gente vai estudando todas as religiões e vamos ver que diferencia o método, a palavra, a nomenclatura, mas todas elas falam o mesmo caminho. O caminho para o bem, a felicidade, mesmo sabendo que não é desse mundo, mas para que o ser trabalhe, que ele vá pouco a pouco dissipando todas o seu lado negativo, para que o bem possa prevalecer, sobressair no nosso coração. Cássio, tu falaste que nós vivemos num plano de imperfeições ainda, em que predomina o mal, né? O planeta Terra tem essa característica. Tendo isso por base, o conflito que assola a humanidade, o conflito íntimo que cada um de nós tem, ele é característico do homem encarnado na Terra ou é uma questão do espírito imortal? É uma questão do espírito imortal. Ele já traz consigo antes mesmo de reencarnar. E ele se desenvolve, ele vai se desenvolvendo através do nosso livre-arbítrio. Ele traz consigo questões, ele traz de consciência, ele traz da sua memória e também de uma mediunidade. Porque uma mediunidade deseducada, ela gera conflitos. Porque todos nós somos os médiuns, eles são portas abertas à espiritualidade, que necessita desse contato, que necessita de uma comunicação. E os seus conflitos, se uma mediunidade deseducada, acaba por gerar mais transtornos do que propriamente soluções. E aí nós vemos pessoas aí, médios em potenciais, médios que poderiam estar contribuindo até mesmo para uma divulgação da doutrina espírita, de um atendimento aos irmãos desencarnados, pessoas, médios deseducados, em conflitos consigo próprios, que não resolvem essas questões. Então ela é assim, ela é de natureza íntima do ser, através mesmo dos seus conflitos internos. Bem, Cássio, está na hora de encerrarmos o programa Terceira Revelação de hoje. Sábado que vem tem mais Espiritismo para todos nós, com um convidado especial, nosso irmão Paulo Consensa, do Grupo Espírita Irmão Ismael, que vai falar sobre o tema obsessão, causas e tratamento. Cássio, muito obrigada por estar conosco hoje. Está sempre nos bastidores aqui, sempre, mas hoje veio aí nos trazer essa temática de um trabalho que está sendo realizado essa semana, que nos faz, como um dos das pessoas que participaram hoje disse, nos faz refletir muito sobre as nossas falhas, que todos nós temos. Muito obrigada, Cássio. Eu que agradeço a oportunidade desta casa, que desde o primeiro momento abriu as portas para mim. Sempre me aceitou como eu fui, com as minhas deficiências, com as minhas carências, com os meus conflitos internos. Eu agradeço imensamente a Deus, a esta casa,
a oportunidade de crescimento. Eu sou muito feliz com tudo isso que a gente vive, com a espiritualidade que aqui nós encontramos, com o meu contexto familiar e por estar na presença dos irmãos para a realização desse trabalho. O nosso muito obrigado ao Cássio, à Valda, aos nossos amigos telespectadores que participaram no Facebook, curtindo, comentando. Hoje não teve o WhatsApp, mas a gente agradece a todos que curtiram e comentaram, assistiram a live, participaram do programa Terceira Revelação. O vídeo de hoje ele vai estar disponibilizado no YouTube, no canal Amigos da Caridade. Se aqueles que ainda não se inscreveram, pode se inscrever lá no canal Amigos da Caridade, ativar o sininho, que sempre que tiver um vídeo novo, vai estar chegando no canal Amigos da Caridade e vai estar chegando para os irmãos, aqueles que se inscreverem no canal Amigos da Caridade. Sábado que vem tem mais Espiritismo e nós ficamos por aqui. E agradecemos a todos mais uma vez pela participação no programa Terceira Revelação. Continuamos na paz do Cristo.